Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blange e sim, estamos de volta com o quadro Editando o Livro que escrevi aos 15 anos. Se você não esteve nesse canal nos últimos meses, o nome do quadro é autoexplicativo. Quando eu tinha 15 anos eu escrevi um livro e agora eu estou editando ele. Se você quiser ver os capítulos anteriores, é só você vir aqui nos cards. E sem mais delongas, vamos para o quarto capítulo do livro. Marconi continuou com suas conjecturas. O que está acontecendo, né? A Cássia, Johan e Daniel, uma família de cariocas, foi viajar para a Itália. Num passeio, Daniel desapareceu misteriosamente. Eles chamaram a polícia. O detetive da polícia que está encarregado do caso é o Marconi. Ele é um cara meio estranho, meio excêntrico. A Cássia não gostou dele, mas eles vão trabalhar juntos para tentar desvendar esse crime. Então, no dia anterior, a Cássia e o pai dela, Fabrício, foram conhecer o Marconi e viram que o apartamento dele era todo bagunçado e que ele era estranho, mas ele falou que ia arrumar tudo e que depois eles iam começar a trabalhar. Então, Fabrício tinha razão. Depois de 2 dias, quando a Cássia e Johan, a convite de Marconi, fizeram-lhe uma visita, o detetive se mostrou bastante competente. A própria aparência do apartamento já era mais convidativa, estava muito limpo, cheiroso e organizado. Em uma das paredes da sala havia 2 escrivaninhas, ambas com computadores modernos sobre si. Esse sobre si eu vou tirar porque é desnecessário, né? Caixas de som, 2 pequenas pilhas de papel, uma impressora, uma luminária, um porta-lápis e 2 telefones celulares, um deles conectado a um notebook por um cabo, também faziam parte da decoração. Aqui, decoração, eu não acho que seja um termo muito exato, porque afinal não é uma decoração, são os equipamentos com os quais o detetive está trabalhando. Então, eu vou botar também faziam parte dos equipamentos mesmo. Acima na parede havia um grande quadro metálico em que estavam penduradas 2 folhas de papel impressas, 2 mapas, pedaços de papel com anotações feitas à mão e fotos da rua onde Daniel desaparecera. Talvez seja um preciosismo, mas aqui em vez de acima na parede, eu vou botar na parede acima, porque eu acho que fica mais exato. Eu acho que fica mais objetivo enquanto descrição de ambiente. Havia uma pequena estante ao lado de uma das escrivaninhas com livros, cadernos e papéis impressos. Tá, eu acho que essa coisa de papel impresso, na primeira frase aqui faz sentido, porque 2 folhas de papel impressas, mapas, pedaços de papel com anotações feitas à mão. Então, papel com anotações feitas na mão e papel impresso, folhas de papel impressas, são coisas diferentes. Agora aqui, com livros, cadernos e papéis, já está suficiente até para evitar essa repetição. E eu também acho que não preciso dizer que a estante está ao lado de uma das escrivaninhas. Até porque já está um parágrafo descritivo muito grande e não tem necessidade. Então havia também uma pequena estante com livros, cadernos e papéis, já está ótimo. Sentem-se, por favor, Marconi apontou para os convidados o mesmo sofá em que a Cássia e Fabrício se sentaram no outro dia, cuja cor agora parecia efetivamente azul. Isso aqui é importante porque é uma descrição de que agora o sofá está limpo, né? Mas aqui, em vez de sentem-se, eu vou botar sentem, porque fica mais natural como fala de personagem. Aceita um café ou uma bebida? Ofereceu. Tanto a Cássia quanto o Johan aceitando o café. Aqui eu vou botar um ponto e vou botar essa frase com o verbo no indicativo, que ele está no gerúndio, e eu vou botar aceitaram. Marconi desapareceu ao virar o corredor e voltou poucos momentos depois com 3 xícaras e um bule de porcelana sobre uma bandeja. Aqui eu vou trocar as coisas de lugar. Esse poucos momentos depois, ele tá meio que interrompendo a frase e eu vou botar ele aqui antes de voltou, porque talvez seja um pouco complexo de explicar, mas vamos tentar. Essa frase aqui, o Marconi ele desapareceu ao virar o corredor e depois ele voltou com as xícaras que ele foi buscar. Então, ele está fazendo 2 ações aqui. O importante é entender o que a frase está informando, né, para o leitor. A frase está informando essas 2 ações, virar o corredor e depois voltar. E esse poucos momentos depois, ele é uma locução adverbial de tempo. Ele está complementando a informação com o tempo que se decorreu ali nessa ação que o personagem fez. E como ele fez 2 ações e esse poucos momentos depois ele meio que interrompe a transmissão da informação sobre as ações que o personagem fez, eu prefiro botar entre as 2 ações do que no meio da segunda ação.
assim a comunicação ela fica mais fluida, porque a gente tem que pensar também na escrita literária como comunicação. E eu acho que um detalhe tão pequeno, ele influencia sim na fluidez dessa comunicação. Distribuiu as xícaras, serviu-as e dirigiu-se até o quadro metálico na parede, do qual puxou um dos papéis impressos. Retornando ao espaço onde os convidados o esperavam, sentou-se na poltrona perpendicular ao sofá. A Cássia tomou um gole de café e falou, dirigindo-se a Marcone. Então, o que há até agora? Vou botar, então, o que a gente tem até agora, porque eu acho que fica mais natural enquanto diálogo, né? E aqui, como o Marcone está repetindo a frase dela, só que em vez de pergunta, ele está repetindo num tom de afirmação, eu vou botar a gente tem algumas coisas para repetir a frase dela. A gente tem algumas coisas, respondeu Marcone. Eu tive acesso às entrevistas feitas aos comerciantes e moradores da rua onde ocorreu o incidente. Algumas pessoas conheciam outras que também estiveram presentes lá pela manhã, o que nos permitiu obter informações ainda mais numerosas e precisas. E precisas, ponto, né? Aqui tem que ter um ponto. E aqui a letra maiúscula. Verificou a folha de papel que tinha em mãos, erguendo o olhar em seguida e variando-o de Johan para Cássia enquanto falava. Na verdade, lendo de novo, eu acho que eu vou tirar esse erguendo o olhar e variando de Johan para Cássia enquanto falava, porque realmente não é tão necessário assim dizer para onde ele estava olhando, sabe? Eu acho que se ele está falando com Johan e a Cássia, já se subentende que ele, ok, desviou o olhar para verificar a folha, mas também depois ele volta a olhar para o casal enquanto está falando com eles, né? Essas frases que a gente coloca no meio da fala do personagem, se ela tiver muito grande, interrompendo por muito tempo a fala, às vezes pode atrapalhar. Nesse caso, eu acho que uma frase que indique um gesto menor é melhor aqui, porque essa é uma fala em que o detetive está passando informações importantes e que o leitor quer saber logo a informação e não se importa tanto com o que o personagem está fazendo enquanto dá a informação. A mais forte suspeita é de que seu filho tenha sido sequestrado. Daniel nunca demonstrou comportamento rebelde e tinha uma boa relação com a família, o que diminui a possibilidade de uma fuga. Era ingênuo e isso fazia com que, em certas situações, não exercesse a cautela apropriada. Portanto, um sequestro não poderia ser algo duvidoso. Johan concordou com a cabeça. A Cássia estava aflita. Marcone continuou com suas conjecturas, que é o título do capítulo. Também já temos um principal suspeito de ter cometido o possível crime. Não é um comerciante nem morador da rua em questão. Sobre esses, todos os que havíamos posto em desconfiança possuem álibis. Aqui eu tô achando meio mecânico, eu vou botar. Sobre esses, todos os que tínhamos posto em desconfiança têm álibis. Eis o que articulamos. O detetive bebeu um gole de café e pôs-se a ler o papel. Em vez de eis o que articulamos, eu vou botar assim, algo mais simples, prestem atenção. E aqui eu vou botar um ponto final, porque por mais que não esteja incorreto o uso de 2 pontos seguido do travessão, que aqui tem que ser travessão, na verdade, mas eu já falei no primeiro vídeo que eu não vou ficar mudando essa pontuação de diálogo, porque senão eu vou ter que mudar todos os traços por travessão. Mas enfim, por mais que não seja errado você botar 2 pontos e o travessão, eu acho que fica esquisito. Então, eu vou botar um ponto, talvez reticências. Aí aqui letra maiúscula, porque eu tô falando uma frase e não um verbo de send, né? Quando a gente usa verbo de send, depois do travessão no diálogo, a gente usa letra minúscula. Então, por exemplo, perguntou, aí letra minúscula. Mas se a gente está dizendo uma frase, uma ação de personagem, por exemplo, que é o caso, é letra maiúscula. Entre 6h30 e 7 da manhã, um Fiat Sedan prata de vidros escuros parou na rua perto da esquina onde Daniel desapareceu depois de virar. Não conseguimos informações quanto ao modelo ou à placa do carro. Aqui é uma coisa interessante que muita gente fica em dúvida, mas que eu até falei no vídeo sobre pontuação de diálogo, que eu vou botar aqui nos cards, que quando a gente tem um diálogo, uma fala de um personagem, né, que é muito grande e a gente quer dividir isso em parágrafos, a gente pode dividir e a gente coloca essas aspas. Segundo uma mulher que passou pela rua às 8h20, o carro ainda estava lá àquela hora. Perto dele havia um homem parado que chamou a atenção da moça por ser bonito. Tinha cabelos escuros que caíam sobre a testa, usava óculos escuros e um paletó verde claro. Estava entretido com seu celular.
Aí aqui, na verdade, o certo é não fechar as aspas, já que tá vindo outro parágrafo aqui de fala. Então, as aspas elas só fecham no último parágrafo da fala do personagem. E aqui, tá meio mecânico o jeito como ele tá falando, mas ele tá lendo um papel, então não tem problema. Outras 3 pessoas que estiveram na rua entre 6h48, eu vou tirar esse horas porque tá soando estranho, admitem ter visto o mesmo homem. Todos concordam quanto à sua posição na calçada, perto do carro e que mexia no celular. No relato de Fabrício, confirmado pelo de Johan, ele afirma que logo após o desaparecimento de Daniel, a Cássia o chamou sem receber resposta. Aí é o que eu vou botar. A Cássia chamou o menino sem receber resposta, porque se eu botar só o, não fica claro que é Daniel. A Cássia chamou o menino sem receber resposta, ao que foi seguida por Johan. Depois, Johan correu para 3 das esquinas mais próximas, voltou para perto da família, que não pode ter vírgula, e gritou por socorro enquanto consolava a Cássia em um abraço. Então Fabrício convocou e os dois se dirigiram à polícia. Nessa sequência, acho que podemos dizer que se passaram em torno de 15 minutos, certo? É provável, admitiu Johan, acompanhado por um gesto positivo de Acácia. Nem Johan nem Fabrício se recordam exatamente a hora em que deixaram o local do incidente, prosseguiu Marconi, apesar de terem certeza de que foi posterior a 8h20. Aqui eu creio que o certo é posterior às 8h20. Bem, de acordo com a narrativa de um dono de comércio da rua que viu os dois saindo, a hora em que isso ocorreu foi 8h40. Assim, calcula-se que o desaparecimento se deu aproximadamente às 8h25, para melhor efeito entre 8h20 e 8h30. Ainda de acordo com o dono de comércio mencionado anteriormente, às 8h35, quando a atenção do homem foi tomada pelos gritos de socorro de Johan, o Fiat Sedan prata com vidros escuros não estava mais parado onde estivera desde 6h30 ou 7. Uma mulher que viu parte da cena pela janela de seu apartamento afirma que às 8h30 o carro já havia sumido. Concluindo, o intervalo de tempo em que Daniel sumiu corresponde com o intervalo de tempo em que o carro e o homem suspeitos sumiram. À vista disso, é verossímil que o dito homem no dito carro tenha partido levando Daniel consigo. Ó, o raciocínio da minha mente de 15 anos, hein? Até parece que eu li muita Agatha Christie antes de escrever isso, né? Isso não faz sentido, sussurrou a Cássia para si mesma, após o que elevou sua voz. Aí aqui, em vez de quero dizer, vou botar quer dizer, né? Que é o mais normal da gente falar. Quer dizer, quem faria isso e por quê? Boa pergunta, declarou Marconi, deixando o papel de lado. Já se passaram 4 dias desde que Daniel desapareceu. Depois desse período, acho que não podemos mais esperar alguma comunicação referente a resgate. Motivos de vingança também não serão considerados. Que eu vou dar. Motivos de vingança eu também não considero. Já que nem Daniel nem vocês, ou os senhores Fabrício e Chiara, conhecem alguém que pudesse ter tais intenções e colocá-las em prática nas circunstâncias que se deram. Alguém que pudesse ter essas intenções. E Daniel é uma criança, então não tem posses. Aí eu posso tirar em seu nome. Não tem posses para serem ambicionadas, correto? Sim, confirmou a Cássia. Eu pesquisei alguns casos parecidos com o que estamos supondo. Aí que eu vou botar, mais uma vez, só para enxugar, né? Tirar o que tá como excesso, coisa desnecessária, eu vou tirar com o que estamos supondo, porque se eu escrever só eu pesquisei alguns casos parecidos, já dá para o leitor entender o que o personagem está falando. A maioria tem o mesmo fundamento. Creio que já tenham ouvido falar em tráfico de pessoas. Aqui eu vou botar um dramazinho a mais, né? Vamos botar assim. E um ponto de interrogação aqui para poder dar um drama a mais. O casal ficou tristemente pensativo. Tristemente pensativo é meio estranho, né? Eu acho que eu vou trocar o tristemente pensativo por uma reação mais instantânea, né? Porque tristemente pensativo a pessoa já está racionalizando aquilo. Mas depois de uma frase tão impactante, que vai impactar tanto o personagem, eu acho que é mais interessante colocar a reação instantânea. Então, por exemplo, arregalaram os olhos, sabe? Eu acho que isso é uma reação mais instantânea. Os dois arregalaram os olhos. Tem certeza? Perguntou Johan. Perguntou com minúscula, porque, como eu falei, é verbo de sende. Certeza nunca se pode ter, explicou Marconi. Aí aqui, entretanto, especula e vou botar, mas acho que é isso mesmo.
Ou então, mas parece que é isso mesmo. Baseado nas informações que temos, nosso suspeito, o homem de paletó verde claro, ficou parado perto de um carro por 1h30, talvez mais. Minha hipótese é de que ele estivesse sempre observando ao redor, né? Eu acho melhor do que seu redor. Observando ao redor, procurando uma vítima adequada aos padrões que ele objetivava. Eu vou botar os padrões que ele queria. Por um momento eu cheguei a considerar também, embora em menor vigor, a possibilidade de o homem estar procurando alguém específico que não apareceu, obrigando-o a se contentar com o melhor que achasse. No caso, Daniel. Aqui, obrigando-o a se contentar, eu vou mudar também, que eu tô achando esquisito para uma fala de personagem. Que se contentar com o melhor que achasse. No caso, Daniel. Aqui eu vou botar, em vez de ponto final, eu vou botar 2 pontos, porque eu acho que dá uma ideia melhor de continuidade. Porém, depois de refletir, não julgo que o suspeito esperaria tanto tempo. De qualquer forma, não deixo de pensar que ele está relacionado com o tráfico de pessoas. Nesse caso, suspirou Johan, quais são os riscos que Daniel está correndo? Não quero assustar vocês. Vou botar aqui assustar vocês em vez de assustá-los. Disse Marconi, olhando principalmente para Cássia, que estava claramente mais nervosa do que o marido. As principais causas do tráfico de pessoas são exploração laboral, isto é, para trabalhos forçados, vou botar um ou seja, exploração sexual e remoção de órgãos para o mercado negro. A Cássia começou a chorar, eu também choraria, Cássia, fazendo Johan abraçá-la em uma vã tentativa de amparo. A Cássia lembra que a gente não tem provas. Interpelou Marconi, mas seu tom não foi confortante. Eu acho que interpelou, quando a gente está colocando o verbo dissende, o verbo dissende ele não precisa, na maioria das vezes, não precisa chamar muita atenção para si mesmo. Então, às vezes, é melhor a gente usar um verbo mais neutro, tipo disse. Disse é uma coisa meio neutra, né? É tão comum que a gente quase passa direto por ele. E esse é um caso em que um verbo que a gente passa direto, em vez de um verbo que a gente olha e pensa, interpelou, o disse aqui ele encaixa melhor, né? Porque realmente o verbo aqui não é importante. O importante é a fala do personagem, é o sentimento do personagem que tá falando e da personagem com quem ele tá falando. Então é isso que eu quero que o leitor preste atenção, e não no verbo dissende que eu botei aqui nessa frase. Pareceu levemente irritado ou impaciente. Aquilo fez a Cássia responder friamente. E aqui tá esse mente. É uma sonoridade feia, né? Eu vou tirar essa última frase. Mesmo assim, rebateu ela, como você espera que eu fique calma? Ele é meu filho. Eu presumo que o senhor nunca tenha passado pela situação de ter um filho que, hipoteticamente, tem uma possível probabilidade de estar sendo atormentado nesse exato momento, ou até de estar morto. Quando o personagem, na voz, ele coloca ali uma ênfase, geralmente essa ênfase é representada no texto pelo itálico. Só que aqui, eu acho que tem muita coisa em itálica e, assim, visualmente eu não acho que fica muito bonito. Fora que eu acho que a própria fala já tá dando a entender a ênfase da personagem nesses termos. Eu acho que eu vou botar, na verdade, o itálico em o senhor, porque eu acho que aqui a ênfase é mais necessária do que aqui no hipoteticamente tem uma possível probabilidade, porque, assim, esse conjunto de palavras já indica aqui o sarcasmo da personagem por meio dessa fala. A sala caiu no silêncio. O detetive se afundou na poltrona, jogando a cabeça para trás e suspirando, enquanto a Cássia enxugava o rosto com as mãos, ainda envolta nos braços de Johan, que por sua vez não sabia como se manifestar. Desculpe-me, disse enfim Marconi sério. Aqui é claro que eu vou trocar o desculpe-me por desculpa, que é o que as pessoas falam, e não desculpe-me, ninguém fala desculpe-me. Eu realmente não quis perturbá-la, senhora. E aqui eu vou deixar essa colocação pronominal mesmo, porque eu acho que combina com a formalidade exagerada que o personagem quis dar nessa fala, né? Há mais alguma coisa sobre a investigação? Indagou a Cássia. Aqui de novo eu vou trocar o indagou por algo mais simples, um perguntou, e o certo é letra minúscula aqui. Não, Marconi levantou-se, seguido pelos outros dois. Onde está a minha foto? Vou trocar por cadê minha foto? Eu não me esqueci. O detetive dirigiu-se à estante ao lado da escrivaninha, retornando com a foto de Daniel, que a Cássia lhe emprestara no encontro anterior. Aí aqui, como lá em cima eu tirei que a estante estava ao lado da escrivaninha, eu vou tirar aqui também. Ao devolver o objeto, abriu um breve meio sorriso. Eu vou até tirar esse aqui está,
Pronto, ele devolveu sem falar nada, só abrindo um breve meio sorriso. Obrigada, agradeceu a Cássia, forçando um sorriso de volta, embora não com esforço suficiente para conceder-lhe um aspecto verdadeiro. Para mim não encaixou, porque quando ela tá falando obrigada, ela tá numa mera formalidade, ela não tá realmente agradecida. Então, nesse caso, não é nem que, não, porque o verbo dissente tá chamando muita atenção para ele, tá tirando a atenção da fala do personagem, do sentimento. Não, aqui eu acho que realmente o verbo dissente ele tá informando algo que não é o que eu quero informar nessa cena. Obrigada, ponto. A Cássia forçou um sorriso de volta. Johan apertou a mão do detetive e agradeceu por tudo que havia sido feito até o momento. Saindo dali, ele e a esposa encaminharam-se até o carro alugado durante o tempo em que ficariam na Itália e voltaram ao apartamento onde eram hóspedes. A Cássia foi a primeira a entrar, mal-humorada, seguida por Johan. Aí aqui eu vou tirar o mal-humorada, não só porque tá faltando o hífen, né? Mas porque aí a gente já sabe que ela tá mal-humorada. Eu não preciso ficar dizendo qual é o sentimento do personagem se esse sentimento já tá claro pelas ações e pelas falas do personagem. É aquele famoso mostre e não conte. Como foi? Perguntou Kiara, que estava na sala assistindo ao canal de notícias. A Cássia passou direto em direção ao quarto, deixando que o marido respondesse. Isso aqui, por exemplo, essa ação, ela informa muito mais o mau humor da Cássia do que eu dizendo que a Cássia estava mal-humorada. Eles suspeitam fortemente de tráfico humano, expôs Johan. Há um carro e um homem suspeitos. Vou tirar esse fortemente também. Eles suspeitam de tráfico humano. Tem um carro e um homem suspeitos, mas por enquanto nenhuma prova concreta. A Cássia está muito chateada. Aí aqui, de novo, eu não vou botar que a Cássia estava chateada, até porque o Johan também tá chateado, pelo menos devia estar, né? Porque é o filho dele também. É bom a gente deixar o contexto falar, a gente deixar as ações dos personagens falarem, porque o leitor entende, sabe? A gente não tem que ficar subestimando o leitor e achar que a gente tem que expor todos os sentimentos a todo momento. Entendo, disse a velha. Johan fez sinal de encerrar a conversa, querendo ir ao quarto onde estava a Cássia, o que Kiara consentiu com um gesto. Eu acho que isso é muito desnecessário. Eu posso simplesmente falar que o Johan foi pro quarto. Johan foi ao quarto e encontrou a esposa sentada na cama com as pernas cruzadas, olhando vagamente para o armário à frente. Aqui eu não gostei da sonoridade, olhando vagamente para o armário, ponto. Ele se sentou ao lado dela e beijou sua testa, dizendo para se acalmar e que tudo aquilo passaria, tentando com todas as forças acreditar nas próprias palavras. Chegamos ao fim desse capítulo. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, até a próxima.